Este é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você deve, talvez, ter observado que existem algumas situações, principalmente na infância, em que ocorrem infecções de repetição. Crianças que fazem uso de antibiótico e a infecção não cede, volta a acontecer, e eventualmente esses casos podem estar associados com uma deficiência imunológica. Por essa razão, nós convidamos hoje para esse programa o Dr. Luiz Fernando Job Jobim, que é chefe do Serviço de Imunologia do Hospital de Clínicas, e a doutora Mariana Sampaio Leite Jobim Wilson, que é médica do Serviço de Imunologia do Hospital de Clínicas. Dr. Jobim, o que é a imunodeficiência primária? Ela explica alguns desses casos de infecções de repetição? Bom, quando nós iniciamos o serviço de imunologia no Hospital de Clínicas, existiam poucas imunodeficiências. Hoje, são mais de 150 doenças com defeitos na imunidade. O serviço de imunologia, ele foi criado para estudar os transplantes, onde nós fazemos a compatibilidade entre doadores e receptores. Paralelamente, criamos um ambulatório para estudar os pacientes que têm infecções de repetição, os imunodeficientes primários. Não são aqueles que são secundariamente deficientes, mas que algum mecanismo imunológico está defeituoso e eles param de produzir anticorpos. Isso é inato, né? Isso, é primário, né? Primariamente o defeito é imunológico. Não é que nem o AIDS, que é ocasionado uma imunodeficiência secundária a um vírus. Então, esses pacientes vêm ao ambulatório, onde são atendidos, e no laboratório nós fazemos a detecção dos defeitos imunológicos. Então, nós temos métodos, equipamentos para estudar os diversos pontos onde a imunidade pode ter falhado. Depois esses pacientes passam a ser acompanhados em um ambulatório específico, né, Mariana? Como é que é o cuidado desses pacientes? Como é o uso? Como se trabalha diariamente essa questão da imunodeficiência? Existem tipos diferentes, existem condutas diferentes? Né? Primeiro a gente tem que diagnosticar qual é o tipo, né? Se é imunidade celular, se é imunidade de anticorpos ao humoral, se é uma combinada, que daí teria que ser feito transplante. E daí esses pacientes são vistos regularmente conforme a gravidade, as complicações da própria doença, porque é uma doença subdiagnosticada, né? Tem sido melhorada acho que os médicos estão começando e daí, mais ou menos em torno de 3 em 3 meses, a gente faz a renovação dos papéis e tudo, e vai vendo como é que... Alguns precisam de antibióticos de profilaxia, tratamento para parasitoses, e eles têm risco muito maior de autoimunidade e de câncer, então a gente faz os exames regularmente. Então é mais ou menos isso. Às vezes têm dificuldade de diagnosticar sim, porque às vezes tu subdiagnostica assim infecções escolares, né, de aquela criança que fica se infectando, na verdade é um imunodeficiente, mas está muito melhor do que no passado. E o nosso ambulatório, ele tem quanto tempo? Fazem uns 20 anos. Uns 20 anos, então a gente tem bastante experiência. Isso. E que percentual dessas imunodeficiências primárias requerem transplante? Poucas. São as combinadas. Acho que nos últimos 10 anos nós tivemos 5 pacientes. O mais comum são aqueles deficientes de anticorpos, né? E que daí fazem imunoglobulina, e se fizerem um tratamento regular, eles têm acho que tem uma vida tranquila, assim, não tem necessidade de afastamento de trabalho e tudo, né?
vocês têm vários pacientes que vivem normalmente, apesar da imunodeficiência. Eu tive a oportunidade de conversar e visitar o laboratório e o serviço de vocês, e eu fiquei muito gratificado ao ver a maneira como vocês conduzem de uma forma muito humana, de muita integração desses pacientes em uma condição normal de vida, né, tanto profissional como social. Jobim, existem casos extremos de imunodeficiência? Sim, existem, como a Mariana falou, os casos que nós temos a deficiência da produção de anticorpos e a deficiência do que nós chamamos de imunidade celular. Então, são casos, por exemplo, que nascem, crianças que nascem sem o timo. O timo é um órgão que tem acima do coração e que é o responsável por toda a imunidade. E nós temos pacientes que às vezes nascem sem esse órgão e aí eles não têm imunidade nenhuma. E eles têm que serem transplantados, que é a única salvação para eles. Nós já tivemos vários pacientes desses e alguns transplantados com grande sucesso. Imagina, ele não tem um órgão e nós fazemos um transplante de medula óssea e ele reconstitui as células que deveriam pertencer àquele órgão. Tá? Isso tem acontecido e com grande sucesso. A equipe da hematologia clínica está transplantando muito bem e isso tem sido realmente realizado naqueles que não têm outra solução. E para esses pacientes que têm imunodeficiência primária, particularmente esses pacientes que não têm o timo, a seleção do doador tem algum aspecto peculiar na seleção do doador ou segue os mesmos princípios de seleção de doadores para outras doenças? Segue o mesmo princípio. Ele pode ser doador da família, que é o melhor porque está mais próximo, ou pode ser doador do registro do REDOME, que é um banco de doadores voluntários de medula óssea, que hoje em dia são 3 milhões de doadores no Brasil. Mas o nosso ambulatório, ele trabalha junto também com o Hospital Dia. O Hospital Dia é onde os pacientes fazem a reposição do que eles não têm, que são os anticorpos. Lá eles usam os anticorpos industrializados, que vêm em frascos, as imunoglobulinas. São feitos endovenosos, mensalmente eles recebem os anticorpos dos outros. Existem casos em que há necessidade do transplante, existem casos em que se usa imunoglobulina, mas existem situações também em que apenas acompanhamento clínico é recomendado. Claro. Isso representa o quê? A maioria? Os deficientes de A são a maioria, né? Que eles cursam às vezes com dermatite atópica, com outros casos, mas eles são mais tranquilos. E é o nosso volume maior, eu acho. Né? E quando esses pacientes apresentam alguma comorbidade, alguma outra doença que vem associada à imunodeficiência, essa doença costuma cursar com um prognóstico diferente do que habitualmente ela tem quando o paciente não tem imunodeficiência ou é semelhante? Bom, nos casos da imunodeficiência comum variável, que é um tipo de imunodeficiência, esses pacientes têm mais carcinoma de estômago, câncer de estômago. Então, o ambulatório está sempre monitorando, fazendo endoscopias, etc., para tentar fazer o diagnóstico precoce. Porque quando eles têm câncer de estômago, é muito agressivo. Então, essa monitoração é importante que seja feita periodicamente, especialmente num tipo específico de imunodeficiência. Esses pacientes, depois, eles formam uma família no ambulatório, porque eles são pacientes para toda a vida. Né? Então, a gente acaba se conhecendo, né? Fazendo um vínculo, como todas as especialidades que atendem pacientes crônicos. Né? O crônico acaba estabelecendo um vínculo então muito forte conhece, em relação médico-paciente. Isso eu percebi no trabalho de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença aqui tanto do Dr. Luiz Fernando Job Jobim, como da doutora Mariana Sampaio Leite Jobim Wilson, né, que estarão no período de uma semana respondendo perguntas, ouvindo os seus questionamentos, as suas dúvidas, obtendo comentários a respeito deste programa. É muito importante a sua participação para que nós consigamos
conduzindo a medicina, consigamos continuar conduzindo a medicina até a sociedade. Eu sou James Fleck, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.